Neste vídeo tutorial apresentaremos as diferentes fontes de dados originais e as listas de referência nacionais que foram utilizadas para consolidar o Banco Taxonômico do Brasil e disponibilizado para outros sistemas. Como podem observar no mapa da origem dos dados, existem várias fontes originais que chegam no banco de dados bruto de diferentes formas. Destacamos como fontes oficiais brasileiras as listas de ameaça de flora e fauna nacionais, do Centro Nacional de Conservação da Flora e o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade. As listas de referência taxonômicas nacionais utilizadas são a Lista de Flora e Funga do Brasil, coordenada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e assinado pelo Brasil Flora Group, e o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil para o Reino Animalia. Também são consumidas as listas de ameaça internacional da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, e o Catalogue of Life para a complementaridade da Lista de Flora e Funga do Brasil. A complementaridade taxonômica é necessária para construir a árvore taxonômica completa, uma vez que a lista de referência nacional para a flora apresenta apenas os nomes das famílias e táxons inferiores. Para completar o banco e, uma vez que não temos listas nacionais consolidadas para determinados grupos, foram inseridos em 2022 a taxonomia completa de outros reinos, como vírus, bactéria, árquea e protozoa. Estes dados, organizados em planilhas e padronizados em Darwin Core, foram consumidos do Global Biodiversity Information Facility. A prioridade é sempre consumir as listas de referência nacionais, que além de serem mais completas, pela presença de espécies endêmicas, também refletem a visão dos pesquisadores do país. No entanto, na ausência de listas nacionais, faz-se necessário o consumo de listas continentais ou globais. O GBIF Backbone, a lista de flora e funga e o CNC Flora são consumidos pela ferramenta Integration Publishing Toolkit. A ferramenta IPT, desenvolvida pelo GBIF, organiza os datasets no padrão Darwin Core e os disponibiliza para download em formato de Darwin Core Archive, um arquivo zipado contendo a planilha em formato TXT e um arquivo com os metadados no padrão Ecological Metadata Language, EML. Via API, são consumidos os dados do catálogo da fauna, da IUCN, a do GBIF, Name Parser e, finalmente, do catálogo da vida CO, todas mediante requerimento HTTP. Todos os comandos, desde as fontes originais até a consolidação do banco bruto, é realizada mediante a API Taxonomy Bruto, que realiza o download das fontes de dados, faz a complementaridade e organiza os dados brutos em tabelas no banco de dados. Para a integração e geração de outro arquivo Darwin Core, é utilizada uma segunda API, a da API Taxonomy Integration. As duas APIs desenvolvidas pelo projeto serão melhor explicadas nos próximos vídeos. Lembrando que estas APIs, de acesso livre e gratuito, caso usadas por outros países ou instituições, devem ter seus códigos-fonte adaptados e atualizados com as URLs de acesso e download às fontes originais. O Darwin Core Archive, que é consumido das fontes originais, também será o resultado final para consumo na plataforma Living Atlas do CBBR. Composto por um conjunto de arquivos tabulares zipado com esquema de estrela, o arquivo central, ou core, é um arquivo TXT, com outros arquivos suplementares. Os arquivos suplementares são o Type Specimens, o Species Profile, o Distribution, o Reference e o arquivo Vernacular Names. Todos estão relacionados com o arquivo central denominado taxon.xt ou taxon.csv. Para ressaltar a importância e as características do arquivo taxon.xt, tomaremos como referência o arquivo taxon.txt do backbone do GBIF. A coluna Taxon ID é o identificador único do registro do taxon, de preenchimento obrigatório,
deve ser único na consolidação do banco integrado. A outra coluna, que será necessária para criar a hierarquia taxonômica até o nível de reino, é o termo Darwin Core, ou coluna Parent Name Usage ID, que é o identificador do registro do pai do taxon. Esta coluna deve estar preenchida para todos os níveis taxonômicos, exceto para reino, já que esse é o nível taxonômico maior. Outras colunas no arquivo taxon.txt são taxonomic status, para indicar se é um nome aceito ou sinônimo. Um nome aceito pode ter vários sinônimos. Caso seja um sinônimo, precisa ser colocado taxon ID. Aceito na coluna Accepted Name Usage ID. Outra coluna de extrema importância é o taxon rank, que indica o nível hierárquico do taxon. Para entender melhor, mostraremos a planilha GBIF Backbone e analisaremos as semelhanças e diferenças entre as outras abas da planilha com os dados da flora e fauna brasileiras. Como podemos observar, o taxon ID sempre deve estar preenchido e deve ser único para cada taxon, em cada linha da planilha. O Parent Name Usage ID deve estar sempre preenchido, menos quando estamos no taxon reino. O Accepted Name Usage ID relaciona os sinônimos, bem como o Taxonomy Status, nome científico padrão, nome do autor e outras colunas como Canonic Name, Generic Name, que geralmente não estão preenchidas, e, finalmente, o Taxon Rank. Para consumo dos dados do catálogo da fauna via API, foi desenvolvido um pedido de request na API do catálogo. Os arquivos solicitados são salvos localmente como CSV. A planilha é bastante parecida com os termos Taxon ID e Scientific Name. Entretanto, observam-se diferenças entre algumas colunas. O termo Accepted Name e Parent Name Usage conta com o nome da espécie e não o ID da espécie aceita. Desta forma, na integração, criam-se duas colunas que recuperam o ID a partir do nome Taxon ID, mantendo a padronização como GBIF Backbone. Outros tratamentos são realizados na planilha do reino animalia da fauna, como a coluna Higher Classification, que vem separada por pipes. Esta coluna não será necessária. Durante a integração, também para a fauna, serão adicionadas colunas ausentes como reino para a integração dos dados. Observem também que a coluna Rank deverá ser alterada para Taxon Rank e tratado também o conteúdo da coluna na integração. Nome científico e Taxonomic Status está correto, bem como as colunas de bibliografia e references. Nesse vídeo, mostrou-se como é realizado o consumo de dados das diferentes fontes e apresentadas as duas API desenvolvidas para construir o banco bruto e, posteriormente, o integrado. Nos próximos vídeos abordaremos a API Taxonomy Bruto para avançar na construção do banco taxonômico.